O segredo do casamento duradouro é você ter o comportamento do mosquito. Aqui ao meu lado, psicólogo, pai de família, um cara experiente, meu amigo, já conheço há muito tempo, Sérgio Almeida, e hoje nós vamos conversar sobre psicologia, um tema que vai fazer uma diferença enorme na tua vida, porque o Sérgio tem muita experiência, sobretudo com casais. Sérgio, seja bem-vindo novamente ao Valor Entrevista. Obrigado, Alan. É uma alegria estar aqui novamente e compartilhar algumas coisas aqui com o teu público, na verdade, com os internautas aí. Enfim, tentar trazer algo relevante relacionado ao comportamento. Realmente, como você disse, minha especialidade é casais já há muito tempo. Então, quem sabe a gente consegue contribuir alguma coisa aí com as famílias. De quem sabe nada, cara. A experiência que tu tem é enorme. Então, a gente vai aí fazer um vídeo para você tirar algumas dúvidas a respeito desse tema que é tão importante. Vamos falar também de ansiedade? Vamos falar um pouco também de depressão, afinal de contas são males aí que acometem a sociedade mundial. Sérgio, antes da gente começar, quero mandar um abraço pro Marcos, ele que é da Quick Artes Gráficas, é o nosso mais novo parceiro, e a todos os demais parceiros aqui do canal Valor Entrevista, meu muito obrigado por acompanhar a nossa mídia e por fazer parte também da nossa história. Quanto tempo trabalhando com esta profissão de psicólogo? Na verdade, eu comecei trabalhando na área de casais, uma abordagem religiosa, já na década de 80. E de lá para cá eu fui me especializando na área, até quando me formei. Estudei uns 10 anos aproximadamente, entre graduação, especialização, congressos. Enfim, a gente parou hoje até, na verdade, com os congressos de família, principalmente casais, que o último que eu fui foi no Rio de Janeiro até. A gente parou justamente por causa da pandemia. A pandemia acabou realmente. Hoje está tudo de maneira online, mas enfim, a gente tem um casamento também muito antigo, já na ordem de 40 anos. Sim. E isso acaba sendo uma escola muito grande também de vida. Psicólogo não para de estudar, né, Sérgio? Não para, não pode, né? Não pode. Por mais que você tenha uma vivência, a gente não fica pegado só à vivência. Tem momento que, assim como se você ficar só na teoria, tem momento que a teoria ela te empareda também. Sim. Da mesma forma, se você só ficar na vivência, ela também te empareda. Então você precisa estar sempre lendo para compreender as diversas formas, os padrões de comportamento que normalmente se repetem muito, essa é a verdade. Tu consegue identificar aí 3 grandes autores da tua área, cara? Da minha área? Que vem assim na tua cabeça agora, que tu leu. Por exemplo, eu gosto muito de um cara que foi um livro, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Eu já contei isso aqui em algumas entrevistas. É um livro muito interessante que mexe com essa questão mental e me ajudou bastante. Quando eu era moleque, eu li ele, tinha 12 anos de idade. Eu tenho um livro que é um livro praticamente de cabeceira, que é O Casal Diante do Espelho, que me foge o nome do autor, agora eu não sou muito bom de memória, mas que é um clássico realmente em termos de relacionamento e terapia de casais. Sim. Dentre tantos, tá? A minha especialidade, na verdade, ela vai na área sistêmica, que trabalha dentro de um modelo da família como um todo, como um sistema, que as partes estão todas interligadas. Eu, por exemplo, não vou conversar com o Alan enquanto sujeito de forma individual, mas sempre tentando compreender esse emaranhado familiar todo, Sim. transgeracional. Exatamente, aquela questão dos fatos históricos para trás. Ninguém é uma ilha num oceano, na verdade. Né? Quando você nasce com toda uma história escrita na tua fita de DNA lá, enfim, que tem a ver com biológico, social e de pessoas que você com certeza nem conheceu também, contribuiu na construção do sujeito Alan Santiago. Sim, eu sempre converso com as pessoas e como professor também a gente não tem o mesmo trabalho que o Sérgio, lógico, né? Porque ele é formado em psicologia, mas os meus alunos me perguntam muito qual é a sacada assim, para manter o equilíbrio emocional. E aí eu sempre digo que hoje, na situação que nós estamos vivendo, não só na questão da pandemia, mas as questões familiares, as questões do meio social, eu destaco sempre a questão da paciência. É importante, Sérgio? É o equilíbrio, o ponto de equilíbrio.
Decorre que essa questão de buscar, encontrar esse ponto de equilíbrio é muito difícil, na maioria das vezes, porque muitas coisas dos nossos comportamentos, eu sempre brinco, né? Nós não nascemos livres, Sim. Nós nascemos escravos do sistema, do social, de toda aquela conjuntura que acabamos de falar, transgeracional, familiar, e que às vezes nos faz lembrar dos animais, uma metáfora tão esdrúxula, dos cavalos que usavam aquelas viseiras justamente para não olhar para os lados. E muitas vezes os nossos padrões de comportamento estão, parece que pré-determinados no nosso inconsciente, e a gente não consegue ver para seguir, né? Exatamente aquele traçado já existente, não dá para olhar para um lado nem para o outro, e aí vem talvez uma das coisas que acomete bastante a sociedade hoje, que é a ansiedade, né, Sérgio? A ansiedade é sim um problema seríssimo, e a ansiedade ela te faz sentir sintomas físicos. Eu tenho pacientes em São Paulo principalmente, que tiveram que chamar a ambulância, porque ele teve uma crise de ansiedade tão forte que a taquicardia, realmente o coração disparou, formigamento era sintoma de infarto. Sim. Ele teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro e era nada mais, nada menos que um ataque de ansiedade. O que fazer para ter o controle sobre isso? Fugir é como se você estivesse numa prisão. Quando você está ansioso é porque você está vivendo um momento ou de expectativa ou de algo que você terá que desenvolver, e aquilo te gera um nível de ansiedade ou até mesmo sofrimento. Sim. Né? E aquilo aprisiona a tua mente, e aquelas vozes externas ficam ecoando a todo instante e você não consegue sair daquilo. Sim. E fica remoendo aquilo dentro de você, e aquilo evidentemente vai elevar o teu nível de ansiedade. O primeiro passo é tentar fugir disso. É como se fosse um cadeado e você estivesse realmente dentro de uma cela. Você tem que romper com aquilo lá. É como se você estivesse literalmente num cativeiro. Sim. Sequestrado. Mas esse sequestro é um sequestro da tua mente, dos teus pensamentos, da tua vontade, dos teus desejos. Você já não pensa, mas você só fica preso àquilo que está te incomodando. Sim. E daí você não dorme de noite. Exato. Não vai dormir. Come demais. A ansiedade leva, evidentemente, nem é apetite, é um ato impulsivo, na verdade. Então é complicadíssimo falar dessas coisas. Evidentemente, cada caso precisa ser analisado de forma, evidentemente, individual. Sim. E aí tem uma questão que eu acho bacana também a gente comentar, que é o autoconhecimento, né, Sérgio? Eu acho que dá para combater a questão da ansiedade e da depressão, que é um outro tema que a gente vai abordar logo mais, se conhecendo, né, cara? Conhecer-se é fundamental. Eu levei muitos anos para eliminar um trauma que me incomodava tremendamente. E normalmente, por incrível que pareça, os principais traumas, aquilo que mais nos incomoda está atrelado àquelas pessoas que mais nós amamos, Sim. que são nossos pais. E é dali que advém normalmente a maioria dos traumas. Né? E eu tinha um trauma relacionado à minha mãe, que mesmo após a morte dela, aquilo me incomodava muito. Que uma vez uma roda de aí aproximadamente 20 psicólogos, numa dinâmica que nós estávamos elaborando, que chamava-se A Família do Terapeuta, ali eu consegui realmente entender. Obrigado, Alan, essa é a palavra. Sim. A psicologia ela faz isso. Você está preso naquele olhar e precisa ressignificar aquilo, quer dizer, ter um novo olhar. Sim. Olhar diferenciado, sair da história da viseira, sabe? Olhar para o lado, sair da caverna, como dizia. Exatamente. O mito da caverna. De Platão, se não me engano. Platão. Então, basicamente isso. Eu, particularmente, precisei disso. Cada um Sim. precisa se conhecer. Exato. Essa semana, eu te contava, tem um advogado de São Paulo, não é São Paulo, não é mineiro, fala bem mineirinho, bem mineiro mesmo. Mandar um abraço para os nossos seguidores, tem uma amiga lá, a Mirella, tá lá em Minas, beijo para vocês. Mineiro, muito gente boa, advogado, jovem, mas inteligentíssimo, e ele estava num relacionamento, está na verdade, e ele vinha se submetendo a algumas questões nada saudáveis do relacionamento. Porque o relacionamento precisa ser saudável para as duas pessoas. Exato. Quando está fazendo mal para um e está fazendo bem para o outro, é porque alguma coisa está errada. Sim.
O relacionamento ele precisa ser saudável. Não quer dizer que não vai haver conflito, mas ele precisa sim ser saudável para ambas as partes. Sim. Ambas as partes, eu tenho uma série de amigos meus terapeutas que não concordam com essa tese das metades das laranjas, da música lá do Fábio Júnior, né? Uhum. Carne e unha, alma gêmea. Até cantando a gente tá aqui agora. De coração, as metades da laranja, dois amantes, dois. Eu particularmente creio nisso, tá? Você contando a tua história com a Josi, é muito parecido isso. Sim. Eu creio sim que as pessoas procuram se completar. Sim. E num relacionamento, as pessoas precisam sim se completar. Evidentemente, compreendendo que são dois indivíduos vindo de culturas diferentes, sim, sabe? Às vezes até de regiões muito diferentes. Mas aí é que está o grande boom da questão. Então, a busca pelo conhecimento, como eu dizia, esse rapaz, ele foi entender, nós conversando, ele conseguiu compreender, ele não havia me contado nada. Mas a gente começou a trabalhar e descobrimos que o pai verdadeiro dele, porque ele não falava do pai, porque ele tinha uma dor, porque aquele pai tinha abandonado ele na gravidez. A mãe com 17 anos, aquele pai abandonou ele. Então aquele abandono mexia muito com ele sem ele saber, de maneira inconsciente até. E ele tinha medo de fazer o mesmo abandono dessa relação. Sim. Tá? Então é uma questão de se conhecer. Sim. Tá? Para ver e se entender e viver melhor, na verdade. Essa questão da ansiedade eu acho legal a gente só exemplificar, porque você tem ansiedade ligada a um trauma. Quer ver um exemplo de um trauma que talvez acomete muitas pessoas? A picada de uma agulha. Quando você é criança, os pais te levam para fazer um exame, enfim, tirar sangue ou tomar uma vacina, e a gente ouve dos pais o quê? Que não vai doer. Sim. Né? E quando a picada, a agulha entra, dói. Então você olha para sua mãe, olha para o seu pai, que são teoricamente os seus portos seguros, e se sente traído. Eles mentiram para mim. Então talvez comece aí esse trauma que muitas pessoas têm de agulha. A gente viu isso na pandemia. Foram vários os vídeos. É fobia, na verdade. Gera um medo. Eu, certa feita, eu cuidei de um grupo terapêutico há aproximadamente um ano. E dentro desse grupo surgiu uma mulher que tinha uma fobia monstruosa de sapo. Olha só. Você falava sapo e ela entrava em desespero. Aí justamente existe uma técnica dentro da psicologia que trabalha justamente para amenizar essa ansiedade, sim, sabe? E fazer essa aproximação toda, enfim, chama-se dessensibilização sistemática, para que a pessoa acabe compreendendo isso sim, tudo e perdendo esse medo. Busca a origem e trabalha. Isso, mas é um nível de ansiedade muito alto, assim como a própria síndrome do pânico também sim, agora me foge, um transtorno de ansiedade, tá? Que leva a medo. Eu tive que abandonar 2 vezes trabalhos correndo para casa, em outros municípios inclusive, por causa da crise de pânico que deu certa feita da minha esposa. Doenças que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que era frescura. Exato. A depressão, as igrejas, eu tenho um vínculo muito forte com igrejas aí há muitos anos. Comecei, na verdade, meu trabalho todo dentro de igreja. E as igrejas tratavam a depressão como demônios. Olha só, cara. Era endemoniado. Hoje, a maioria das lideranças religiosas, eles já têm a noção que a depressão é uma doença. E que dizem as estatísticas que 15% dos depressivos poderão ir a suicídio. E sim, vão, tá? Sim. São estatísticas. Infelizmente. Outro mito que se fala em relação à depressão e ao suicídio, se eu não me engano, setembro agora é o mês da... É o mês amarelo, né? Não, o mês amarelo não. Da prevenção do suicídio, sim, amarelo. É amarelo? Porque tem o maio amarelo e eu... Setembro amarelo também, eu já dei palestras sobre isso. E fala do suicídio também, porque o mito que as pessoas, quem vai se suicidar-se, não avisa, não dá sinais. Sim. E é mentira. As pessoas dão sinais, elas pedem socorro, elas estão avisando que vão efetivar o suicídio, exatamente. E os familiares normalmente não acreditam. Ah, que coisa, né, cara? Essa é a realidade. Então é importante até reforçar isso para as pessoas que estão ouvindo. Quando você ouvir de alguém realmente, que ela já vem numa crise de depressão muito profunda, já há um bom tempo, e ela está falando em suicídio, tenha cuidado. Tem que ligar a luz. Tem que ligar o alerta, com certeza. Sim, a gente vai continuar nesse tema
falando sobre depressão. Eu quero que você depois nos dê aí dicas para evitar ou para sair da depressão, mas vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Sérgio. Para você que está nos acompanhando, por favor, não saia daí, já voltamos. Pessoal, nós estamos conversando com o Sérgio Almeida, psicólogo. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos falar agora de depressão. Vou pedir para você seguir o nosso Instagram, @valorentrevista, dar aquele like nos demais vídeos que nós temos lá. Eu faço um corte dos nossos vídeos aqui, posto ali no nosso Instagram. Então, se você puder dar essa ajuda, fazer o nosso Instagram aumentar a nossa audiência, eu agradeço de coração. E claro, tem também a nossa playlist lá no YouTube. Segue lá, se inscreva no nosso canal e ajude na nossa audiência de um trabalho que a gente faz aqui com muito carinho. Contamos histórias reais e inspiradoras de pessoas da comunidade, do Vale do Itajaí e também por todo esse país aí em formato de live. Sérgio, mais uma vez agora falando de depressão, cara, continuando esse assunto. Dá aí 3 dicas para a gente conseguir evitar ou sair de uma depressão. A depressão, ela normalmente se origina através das perdas. Está comprovado, existe uma tese, se eu não me engano, que é de Elizabeth Kubler-Ross, se eu não me engano, é uma psiquiatra americana, e essa tese é bem antiga já tem mais de 30 anos, eu não quero me enganar, e que ela fala das fases do luto. E, por exemplo, a perda de um trabalho. Sim. Isso gera um luto. Sim. Um relacionamento, rompimento, que na verdade a minha especialização é família e casais. Família, exato. Tanto é que eu pego poucos casos de depressão. É impressionante que chega a mim é muitos casais. Sim. Mas resumindo, então, dentro dessa tese, dessas questões envolvendo luto, perda num relacionamento, é normal, inclusive, quando a pessoa, numa cisão de um relacionamento que tem um vínculo muito forte, já de algum bom tempo, enfim, a pessoa emagrece muito, ela entra numa raiva, numa negação, Sim. sabe? Que são essas fases que ela considera lá, e ela entra também num período de depressão. Sim. Então, se ela não passar, segundo essa tese, por esse período, de formas alternadas, inclusive pode ser, se ela cair numa depressão, ela pode ficar ali e não sair dali, até a aceitação, é saber ser resiliente, esse é o termo. Sim. Resistir aos problemas, saber que a vida, infelizmente, tem problemas. Agora, claro, existe, é muito complicado falar sobre isso. O ser humano é extremamente complexo. A psiquiatria trabalha também na questão dos neurotransmissores, que às vezes a falta de algum neurotransmissor, da dopamina, é o fato de você não dormir direito, Sim. o fato de você não praticar atividades físicas. Sim. Aí você começa a perder o desejo. Você perde o desejo de viver, você perde o desejo do convívio com as pessoas, se isola, Sim. tá? Não quer fazer sexo, que todo mundo gosta de fazer sexo. Sim. Quando começa realmente, perde o apetite, perde o sono, tudo isso vai fazer que você não produza mais também essas drogas do prazer, Sim. que é a dopamina, noradrenalina, dentre outras tantas aí, endorfina. Sim. Então isso pode levar verdadeiramente uma pessoa à depressão. Olha só. Agora, sentimento de culpa. Eu, quando falo de culpa, eu sempre cito as igrejas. As igrejas, infelizmente, por muitos anos, elas foram agentes de inserção de muita culpa. Olha só. Exemplo, uma pessoa que é homossexual e ele não tem aceitação dentro de uma comunidade religiosa, até porque, de forma geral, hoje a inclusão está sendo bem batida, Sim. mas o preconceito ainda é muito grande. Isso eu vi com os meus olhos. É velado, né, o preconceito. Aí a pessoa a vida inteira conviveu dentro daquela comunidade religiosa, vamos assim dizer. E ela tem aquele desejo porque ela tem um sentimento de pertença, um sentimento de pertencimento. Ela quer fazer parte daquilo ali, mas há uma rejeição em relação a isso tudo. Pode levar, sim, ela à depressão, ao consumo de bebidas alcoólicas, drogas. E isso eu repito, eu vi com os meus olhos pessoas perderem a vida, praticamente tirar a própria vida decorrente da rejeição e da culpa. Da culpa, sabe? Aquele sentimento de culpa. Você não serve para essa comunidade religiosa, vamos Sim. assim dizer. Sérgio. Ou até mesmo para a família, tá? Sim, tem isso também, né? Não tô falando em comunidade religiosa de forma mais ampla, mas o sistema familiar não é diferente.
Se o sistema familiar não acolher e não aceitar, vai ser um corpo estranho que será expelido. Você vê, né? A gente vai falar agora dessa questão dos casais e da família também, mas às vezes a gente vê uma família que dá palpite no casamento do filho ou da filha. Isso cria um atrito terrível, porque não pode porque o fulano é preto, o outro é amarelo, o outro é escuro, porque não presta para nada, não trabalha, não tem dinheiro. Esses atritos todos acabam por interferir no psicológico daquela pessoa. A tua especialidade é família. Família e casais. Casais. Vamos falar dos casais. O que está faltando aí para os casais serem felizes? Compreensão, comunicação. Comunicação, como nós vemos, com muito ruído. Isto é, um diz A, o outro entende B. Sim. E casais que não se entendem e vão para o quarto, às vezes nem vão, vai um para um canto ou para o outro. Enfim, isso começa a criar distanciamento. Olha só. Infelizmente, nós devemos reconhecer que nos casais também da atualidade, os jogos, eu dizia agora há pouco, é uma coisa que está afastando muitos casais também. A própria pornografia também tem inibido, inclusive, atividade sexual entre casais mais jovens, principalmente. Mas, enfim, a comunicação ela ainda é fundamental para que um casal viva bem. Uma coisa que nós chamamos também é a convalidação dos pontos de vista, isto é, eu tenho meu ponto de vista, acabou-se pronto, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Inflexibilidade. Eu tinha uma música que dizia, né, eu sou uma mulher, sou Gabriela. Eu não sei, eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu costumo fazer uma analogia sempre, na verdade, uma metáfora da roupa. Eu pesava 50 quilos quando eu casei. As roupas que eu usava naquela época, se fosse botar hoje, não fecharia mais. Olha só. Então, quer dizer, as roupas mudam. Sim. Né? Então, nós mudamos. A forma de pensar deve mudar também. O meu ponto de vista é apenas a vista de um ponto no universo de 7 bilhões e meio de pessoas, quase 8 bilhões hoje. Então, assim, a convalidação. O que quer dizer a convalidação? O respeito, respeitar o pensamento do cônjuge da mesma forma para poder realmente se entender. Sim. Às vezes você vê casais, eu estou trabalhando com casal, coincidentemente hoje ainda atendi, com 20 anos, que estão separando. Que pena, né? Não, muito pena, com filhos e tudo, mas enfim, não somos nós que dizemos o que eles têm que fazer. Se o casal não quer mais... Ô Sérgio, o casal conheceu, sei lá, eu vou dar o meu relato. Eu conheci a Josi em julho de 2009. Em dezembro a Josi foi em Florianópolis. A gente se conheceu pessoalmente. Em janeiro, 5 de janeiro, eu estava em Gaspar. Em março do ano de 2010, a Josi estava grávida do nosso primeiro filho, que é o Rodolfo. Já desci a madeira na nega, já veio o primeiro filho porque ela queria. Esse time... Já estamos 3 hoje. E hoje nós temos 3, acabou de chegar o Henrique, está com 1 ano e um mês e uma semaninha. Esse time também é questão do amor, é questão da atenção, porque eu vejo muitos casais que levam 10 anos, um morando numa casa, outro morando noutra, e quando se juntam, separam. Ocorre que o tempo, não cabe a gente dizer qual é o tempo de cada um. A tua história é muito parecida com a minha. Eu sempre fui apaixonado pela minha mulher. Desde menino a gente se conhece. Quando eu tive a oportunidade de ficar ao lado dela, a gente só queria ficar ao lado um do outro. Sim. Mas aí realmente há um desejo muito forte. Sim. Vamos separar desejo e amor. Sim. Desejo é o que nos une no início, que é o fogo da paixão. Que tem uma autora aí do livro que chama-se Sexo no Cativeiro, que ela cita a onda e a âncora nessa metáfora do desejo. Como manter esse desejo durante muitos anos de relacionamento? A onda é aquela impetuosidade que bate na embarcação e movimenta a embarcação. É legal, né? Já a âncora é para dar estabilidade. Tu tens uma família, tem 3 filhos. Sim. Tens que manter a estabilidade desse lar. Então, como manter essa estabilidade também com esse desejo todo? Sim. Agora, amor, a própria neurociência explica isso, e paixão são 2 coisas distintas. O que leva, às vezes, essas questões, essa proximidade rápida, é essa paixão forte. Sim, sim. E tem casais que são diferentes, que eles se planejam. Sim. Eles querem construir primeiro suas vidas profissionais. Que não está errado. Não está errado, como é que a gente vai dizer? Agora, se vão ficar juntos ou não,
é outra história. Até a gente pode separar. É verdade. A gente está quase no final da nossa entrevista, mas eu vou dar aquela pergunta de $1 milhão. Qual é o segredo do casamento duradouro, na tua opinião? Rapaz, não existe fórmula mágica. Eu tenho uma fórmula. Tenho. Para você que está acompanhando o canal Valor Entrevista nesse momento, estamos conversando com o Sérgio Almeida. O segredo do casamento duradouro é você ter o comportamento do mosquito. Conhece? Não conheço. Não conhece? Apagou a luz? Pica. Eu repito, na realidade não existe uma fórmula como 2 e 2 é 4. Cada casal tem o seu jeito, cada casal tem a sua configuração familiar e assim, o importante é que eles funcionem até a hora que eles acharem que deve funcionar. Eu também sou um cara extremamente conservador. Tenho uma família bem tradicional, tanto quando minha filha foi casar, vieram ainda falar comigo, eu sou dessa época, ela casou, já tinha 24 anos praticamente, e eu bem chato ainda, na época era mais chato ainda. Resumindo, eu sou muito tradicional. Agora eu não posso esperar que todas as pessoas tenham um relacionamento igual ao meu tradicional. Exato. Existem diversos tipos de casais e a gente tem que respeitar isso. Exato. E eu mais do que nunca até em respeito à profissão e às pessoas que são muito mais importantes do que qualquer coisa, a gente precisa respeitar isso tudo. Exato. Eu vou complementar, claro, brincadeiras à parte, nós temos que ter muita paciência, muita compreensão, muito respeito. Um casamento, ele é feito disso. Cede uma mão, dá um espaço no outro lugar. Você, por exemplo, a Josi parou a vida dela quando o Rodolfo nasceu e eu fui continuar a minha vida profissional. Hoje eu estou vivendo um ambiente diferente de trabalho que eu tinha há 10 anos atrás e a Josi continuou a vida de trabalho dela. Então essa troca, olha, vai você nesse momento, depois você vai também e depois vai os dois juntos, isso é importante. Então compreensão para quem está acompanhando a gente. Com certeza, é uma eterna negociação. A sociedade, ela transformou-se, é uma pauta extensa. Da década de 60 para cá, aliás, da Segunda Guerra Mundial para cá, com as pautas dentro da ONU, o movimento feminista, o empoderamento feminino, meu Deus do céu, isso tudo trouxe um grande movimento que com a cisão na década de 60 do sexo, drogas e rock and roll, festival de Woodstock, logo na década de 70 o divórcio, porque até então todo mundo ficava preso ao casamento, né? Até a morte. Era bem judaico-cristão esse conceito mesmo, até que a morte o separe. Separava, mas no papel não podia separar. Havia só a figura do desquite. Então isso tudo hoje é outra realidade. A mulher com a busca profissional dela no mercado de trabalho, já foi o tempo que o homem pisava no pescoço da mulher. Por causa dessa relação de poder, eu sou o provedor, sou eu que coloco o dinheiro dentro de casa, faz o que eu quero, acabou-se pronto. Inclusive o sexo. Né? Os maus tratos todos, isso não existe mais. É por isso que o índice também de separação é muito grande, é enorme, tremendo. Mas por outro lado, muitas pessoas que aí estão solteiras, homens e mulheres, ainda estão buscando sim o seu príncipe encantado e a sua bela adormecida. Que é a grande, né, imaginação. Mas é lógico. Humana, e é gostoso pra caramba. Sérgio, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Valor Entrevista. Antes da gente finalizar, você vai participar do quadro O Convidado Vende. Sabe vender? Sim. Já vendeu alguma coisa na tua? Muito. Eu sei que tu tá vendendo pela internet eu aí. vendo muita coisa. Tem também as redes sociais do Sérgio, para quem se interessou em ter uma consulta com ele. É consulta que fala, né, Sérgio? Sim, consulta. Como é que eu tenho um site, né, www.psicologosergioalmeida.com.br. Lá tem todas as informações, inclusive eu atendo hoje 100% online. Legal. É tudo via meu site, inclusive, ou o plano de saúde que eu atendo no Brasil inteiro também. Sim. Mas basicamente entrando no meu site já tem. Repete o site devagar. É www.psicologosergioalmeida.com.br. Ele acabou de fazer a venda dele, agora tu vai fazer a venda. Nosso quadro Convidado Vende.
você vai fazer suas considerações finais e um pedido para os empresários que estão nos assistindo para fazer anúncio aqui com o canal Valor Entrevista. Bom, eu quero agradecer, Alan, sempre é uma alegria estar aqui, a tua família é especial hoje no meu coração também, a gente acabou criando um vínculo bom, e aí realmente eu gosto muito da tua casa, me sinto bem aqui com os teus filhos, com a Josi, e tenho alegria de ver uma família assim bem estruturada também. Tamo aí, cheio de dívida! É do jogo. E agradecer a paciência aqui. Algumas coisas, evidentemente, acaba não podendo a gente explorar melhor, mas fica aqui realmente o recado dado. O bom se pega, o que é ruim se deixa de lado. Exatamente. E evidentemente a gente pede que os empresários aproveitem esse espaço, que é um espaço que vem ocupando cada vez mais a mídia alternativa de nosso município e na região, para que venda o seu peixe também aqui no Valor Entrevista. É isso, está dado o recado, meu parceiro, muito obrigado, que Deus te abençoe, muita saúde. Para você que nos acompanhou, gostou do nosso vídeo, deixa aquele like, faz aquele comentário. Se faltou perguntar algo aqui pro Sérgio, faz um comentário aqui que com certeza ele vai responder para você. A todos os nossos seguidores, o meu beijo. 331 vídeos em 4 anos de trabalho, 5ª temporada, um trabalho consolidado, Cidade de Gaspar. Muito obrigado por todo o apoio que vocês nos dão. Forte abraço, voltamos na semana que vem. Beijo, tchau.